Não tem como ser ruim com esse assunto, né, cara? Como você disse, o papo é denso, tem muita coisa. Cara, tudo envolvendo esse disco aí é riquíssimo, né? A trajetória dele toda e o produto final que saiu disso dá muito, muito pano pra manga. E é uma coisa interessante que quando a gente vê, geralmente os fãs de música, né, como a gente falando, muitas vezes aparece aquela frase, né, no fim das contas, o que importa é a música, né? E no caso do Bowie, não, cara, tem tanta coisa que importa aí no meio que às vezes a música é quase um detalhe, né, no meio Muitas dessas camadas, referências dele. muito subtexto, né? Eu também concordo com você. E esse disco, cara, obrigado mais uma vez por topar aí, bater esse papo com a gente. Esse disco, para mim, ele soa ao mesmo tempo silêncio e grito, saca? Uhum. Eu não sei explicar, assim. Quando você escutou o Black Star pela primeira vez, o que te chamou mais atenção? O som, a atmosfera, ou a sensação Cara, de que tinha algo ali mais então, eu profundo? tenho que abrir um parêntese aqui para falar da importância desse disco na minha vida. Talvez ele seja o disco mais importante para minha vida hoje, assim. Caramba, Porque, respondendo a sua pergunta, quando ele saiu lá em 2016, né, no início do ano, aquela coisa, o Bowie lançou um disco novo, né, já não era mais tão novidade assim, porque ele tinha lançado o Next Day em 2013, né, então a gente tinha descoberto que o Bowie estava na ativa, né, todo mundo achava que ele estava aposentado, que ele tinha ficado 10 anos sem fazer nada e tal. E aí, cara, eu tava numa época de streaming. Eu tinha parado de comprar discos já, como a maioria das pessoas fez. Tipo, eu ainda no início, eu ainda baixava as coisas do Napster, queimava os discos e tal, mas nessa época nem isso mais. tô Então, assim, ligado. saiu o disco do Bowie e eu fiz o que eu fazia com todos os discos. Botei ele pra tocar, na época eu acho que eu tinha Spotify ainda. Aquilo tocou enquanto eu tava fazendo outra coisa, mexendo na internet. Ó, parece que o disco é bom, é isso aí. Tal. E morreu assim, né, cara? E, nossa, que péssima escolha de palavras, né? Porque 2 dias depois veio a notícia que o Boi tinha morrido, né, cara? Pois é, E eu falei, pois é. cara, aquele disco saiu, ele parece que tava cheio de coisa legal e eu não escutei o disco. Eu botei e ele ficou fazendo barulho no fundo enquanto eu tava fazendo outra coisa, né? Então foi aí que eu vi que eu falei, cara, eu preciso ter isso na minha casa, né? Eu não quero fazer isso com um disco importante assim nunca mais. E foi esse disquinho aqui que fez eu voltar a comprar mídia física. Eu comprei ele nessa Demais. época e aí eu ouvi ele como merece ser ouvido, né? E falei, cara, ok, tem muito tempo que eu não ouço música de verdade, eu tô só deixando como um pano de fundo. Então foi esse disco que me fez voltar à minha coleção de discos e isso, sei lá, mudou minha vida depois, assim, né? Demais, Que pô, o demais. Aguardela eu só fiz por causa disso, né? Que é o livro que eu fiz junto com o Daniel sobre capas de disco, que o Sal fez um episódio sobre ele aqui. Então, assim, mudou até meu trabalho, mudou quem eu sou. Foi uma das coisas que fez eu é, tirar um pouco o pé, né, cara? Eu acho muito meditativo a gente ouvir disco ouvir música em mídia física. Então, assim, esse disco Demais. abriu tudo para mim de novo, assim. E eu fico muito feliz que tenha sido esse disco, né? Porque o Bowie é um Que cara massa. muito importante na minha vida, um artista que eu sempre me medi por ele, assim, um cara que sempre me inspirou muito. E então esse é um dos discos da minha vida, cara. Um artista ímpar, né, Rafa? Ele, assim, tá naquele patamar dos que a gente pode chamar de gênio sem desgaste do termo, assim, É, com com toda certeza. tranquilidade, né? Ele tá Se não for naquele. chamar esse, vai chamar quem, né, cara? Pois é, pois é, pois é. Isso é verdade. Eu ri ali quando você falou da escolha das palavras, mas foi espontâneo, assim, não Cara, foi. o Bowie super aprovaria isso. O Bowie ele tinha um senso. Todo mundo que trabalhou com ele fala que ele tinha um senso de humor que chegava a ser constrangedor de vez em quando. Aquela coisa do inglês que é tão piadista que é insuportável às vezes. Então eu acho que ele Sim. super aprovaria. A primeira vez que eu vi foi logo depois da notícia do passamento dele, né, da passagem, da morte. As pessoas chamam, cada um chama de um jeito, né? Eu acho a morte pesada, embora eu me relacione bem com ela, não tenho problema nenhum, não. Eu gosto da passagem, até porque eu acredito que a morte é uma porta que se abre, não uma que se fecha, sabe? E eu ouvi o Uhum. disco alguns dias depois, por conta do correria e tal, da vida, né? E tudo me chamou a atenção nele. O som, as Sim. camadas, o subtexto, a sensação de que algo, talvez tocado pela notícia, né, da morte dele, mas tinha algo ali que não dava para decifrar só numa primeira ouvida, Uhum. sacou?
Eu acho que precisava a gente se dedicar a mais... E eu gosto de ouvir o álbum inteiro. Embora você consiga ouvir uma música e outra, eu gosto de ter esse ritual de botar o disco todo para tocar. Para a gente alinhar o terreno foi por isso que eu te falei que eu precisava que eu sentia falta da mídia física, né? Cara, é um disco que você tem que parar para ouvir ele, para você pensar no que veio isso aí, né? E logo depois que ele morreu, saiu o clipe de Lazarus, né? Que foi o último. Já tinha saído o clipe de Black Star, pouca gente tinha visto ele, porque afinal o que era mais um clipe, né? Do meio de tantos outros. Só que o do clipe de Lazarus saiu, e junto com aquela letra, eu falei, ok, tem coisas aqui para serem decifradas. Isso ficou meio que óbvio, né? Aí a gente viu o que esse cara pretendia, que esse disco era realmente um testamento, né? E aí começou uma caça ao tesouro, que a gente vai falar dela nesse programa aí.